Olá pessoal, neste vídeo irei apresentar uma nova técnica de integração numérica, chamada regra 1/3 de Simpson. Como a gente já viu anteriormente, em vários casos nós necessitamos calcular a integral definida de uma função f de x no intervalo entre a e b. Uma das formas para calcular essa integral, chamada forma analítica, é descobrir a primitiva dessa função f de x, aqui denotado por f maiúscula de x, fazer o cálculo dessa f maiúscula no limite superior de integração, b, menos essa f maiúscula variada em a. Essa diferença nos fornece a solução analítica. Como também já visto, em vários casos é de difícil o cálculo da primitiva antiderivada, ou ainda nós não temos a função f de x fornecida, e sim apenas uma tabela de pontos. Então, nesses casos, se torna necessária a utilização de aplicação de métodos numéricos. Então, a ideia desses métodos numéricos é aproximar a nossa função f de x por um polinômio. No método dos trapézios, a gente utilizou uns segmentos de reta. No caso da regra de 1/3 de Simpson, é utilizado uma aproximação melhor, uma parábola. Em geral, ela vai fornecer uma aproximação melhor do que utilizar segmentos de retas para o mesmo valor de n. Então, para determinar uma parábola, nós precisamos de 3 pontos. Então, aqui utilizando o a igual a x0, um ponto médio, chamei de x1, e o x2 como b, a gente consegue definir f de x0, e x0 nos fornece esse ponto, x1 e f de x1 me fornece esse ponto, x2 e f de x2 me fornece esse ponto. Com isso, é possível determinar de forma única uma parábola, neste caso a linha tracejada, que passa por esses 3 pontos. A integral, que é essa região escura dessa parábola, pode ser determinada utilizando essa fórmula. O h dividido por 3, onde h é a distância entre cada um dos nós. Aqui a gente está utilizando uma distância constante. H dividido por 3 multiplicado pela f avaliada em x0, mais 4 vezes a função avaliada no x1, mais a função avaliada no x2. Então, esse é o caso mais simples de aplicar a regra de 1/3 de Simpson. Em geral, é utilizado várias aplicações dessa regra, chamada assim regra 1/3 de Simpson repetida. Então, a gente vai pegar um intervalo entre a e b, dividir em n subintervalos. O primeiro valor vai ser o x0, que é o a, x1, x2 e assim por diante, onde cada conjunto de 3 desses pontos vão dar origem a um segmento de uma parábola que passa por esses 3 pontos. Então, nesses primeiros 2 subintervalos temos uma parábola, no terceiro e quarto subintervalos temos outra parábola, que é essa curva tracejada aqui em cima, e assim por diante. Então, a forma de calcular a distância entre cada um dos pontos vai ser b menos a dividido por n. A coordenada de cada um dos pontos, x, i de forma genérica, vai ser a mais i vezes h, onde o i é o índice. O índice vai de 0 até n. Observando que nesse método, nesta forma, eu vou ter que ter o n par. Então, o x0 vai me fornecer um valor de uma coordenada, o x1 de outra e assim por diante. Aplicando várias vezes a forma que a gente viu no slide anterior, é possível determinar uma forma genérica para calcular a regra 1/3 de Simpson. Nessa forma genérica, eu tenho o h dividido por 3, a função avaliada em x0 e a função avaliada em xn aparecem apenas uma única vez. Todos os pontos
onde o x possui índice par, a função vai aparecer duas vezes. Observem aqui, ó, nesses primeiros dois subintervalos aparece o x2 e consequentemente a função avaliada no x2, esse ponto aqui. Esse mesmo ponto também pertence no cálculo dessa parte da integral aqui, ó. Então ele é aproveitado duas vezes. Então todas as funções avaliadas em x de índice par, vou somar todas elas e multiplicar por 2. E da própria fórmula, a função avaliada em x de índice ímpar é multiplicado por 4, considerando nesses dois somatórios apenas os x interiores ao meu domínio, considerando o x0 e o xn no caso. Tomando como exemplo agora, calcular a integral da raiz cúbica de 7 menos x ao quadrado entre 1 e 3. Então, utilizando a regra de 1/3 de Simpson com n igual a 4. Como a gente já viu, de forma similar ao que é feito no método na regra dos trapézios, o primeiro passo é calcular o h, b menos a dividido por n. Neste caso, o limite superior é 3, o limite inferior, que é o a, é 1, então 3 menos 1 dividido por 4, que é o n, que está fornecido no exercício. O resultado 0,5. O segundo passo é calcular cada um dos valores de x. Então, começando no x0 e indo até o xn. Então, pela fórmula, a gente tem que o x de índice i é igual a mais i vezes h. Para o índice 0, o i vale 0, o x0 é 1 mais 0 vezes o h, que é 0,5, que é igual a 1. Ou seja, o próprio a. Para x de índice 1, eu tenho a mesma expressão, a única coisa que muda é o valor do i. Então, o a é 1 mais i também é 1 vezes o h, 1,5. E assim eu posso calcular para o i igual a 2, que vai me fornecer o x2, que neste caso é o próprio 2. Para o x de índice 3, x3, que vai ser 2,5. X de índice 4, que vai ser igual ao próprio valor do b, que é 3. Então, observe que um x0 sempre é igual ao a, o xn sempre vai ser igual ao b. O terceiro e último passo é aplicar a fórmula geral para aproximação da integral. Então, por simplicidade, aqui a gente vai denotar S4, a aproximação da nossa integral. Então, devido ao S aqui utilizado em relação à regra de Simpson, e o 4 pelo fato de a gente estar utilizando 4 subintervalos, n igual a 4. Então, essa é a nossa fórmula que a gente já viu no slide anterior. Então, substituindo, aqui eu tenho f de x0, só repetir. F de xn, como n é igual a 4, então é f de x4. Duas vezes o somatório de todas as funções de x cujo índice do x é par, interior ao domínio. Então, neste caso, o único x par é o de índice par, aliás, é o x2. Então, duas vezes é f de x2. Já nessa segundo somatório, eu vou pegar todas as funções avaliadas em x de índice ímpar. Esse 2 menos 1 indica que é um índice ímpar. E vou somar tudo e multiplicar por 4. Neste caso, a gente vai ter o x1 e o x3. Ambos possuem índices ímpar. Somo eles e multiplico por 4. Então, substituindo agora o h, 0,5 dividido por 3, função avaliada no x0, onde o x0 é 1, a gente acabou de calcular isso no slide anterior, o x4, que é 3, o x2, que é, por coincidência, o próprio 2, 4 vezes o x1, a função avaliada no x1, que é 1,5, e a função avaliada no x2, no x3, aliás, que é 2,5. Então, substituindo a expressão da função agora, avaliando em 1,
7 menos x ao quadrado, ou seja, 7 menos 1 ao quadrado, isso dentro de uma raiz cúbica. A mesma coisa para o x igual a 3, essa expressão aqui, x igual a 2, essa expressão e assim por diante. Calculando essas expressões, as funções avaliadas nesses valores de x, eu tenho esses resultados. E, por final, a gente obtém que a aproximação dessa nossa integral aqui em cima, raiz cúbica de 7 menos x ao quadrado integrado entre 1 e 3, é aproximadamente 2,29998. E desse vídeo aí apenas isso.